Abra sua Bíblia no capítulo de número 6 do Evangelho de João. Capítulo de número 6 do Evangelho de João. Graças a Deus. Capítulo de número 6 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 1. A partir do verso 1. A palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havendo muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Até o verso de número 13. Primeiramente, queremos compartilhar um pouco do que o Senhor deixou relatado a nós através da sua palavra nessa passagem. O Senhor iniciava o seu ministério na terra, realizando milagres, realizando maravilhas. E aqui ficou relatado este milagre, a multiplicação muito conhecida, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas tem palavra, tem ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas nessa passagem. Nessa manhã o Senhor colocou no meu coração para compartilhar sobre milagres. Que milagres acontecem. Milagres são reais. Milagres existem. Nós poderíamos usar diversas formas para dizer a mesma coisa, que os milagres acontecem. Nós vemos nessa passagem Jesus indo para uma cidade chamada Tiberíades, na Galileia, do outro lado do mar da Galileia, e uma grande multidão o seguindo. E diz aqui que essa multidão o seguia exatamente porque via os sinais, as maravilhas, os milagres que Jesus estava operando sobre os enfermos. Era por isso que essa multidão estava seguindo a Jesus. Dessa forma está escrito no verso de número 2. E diz que Jesus subiu a um monte e, estando em cima neste monte,
assentou-se com os discípulos. E estando próxima a festa da Páscoa, nós, por muitas vezes, já fomos ministrados e aprendemos sobre a festa da Páscoa, que era realizada uma vez a cada ano. E essa festa estava próxima. Jesus, diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, que levantando os seus olhos, ele estava sobre o monte, assentado com os seus discípulos. Ele viu que essa grande multidão vinha ter com eles. E sendo próxima a festa da Páscoa, ele pergunta a Filipe, um dos seus discípulos, pescador: onde compraremos pão para estes comerem? Aqui nós podemos entender esta pergunta com o significado de em que lugar, mas olhando a resposta que Filipe dá a Jesus, nós entendemos também que não tratava-se apenas do lugar, mas tratava-se da condição, sendo a maioria dos discípulos pescadores. E nós podemos imaginar que pescadores, e há 2000 anos atrás, né, não existia fartura de dinheiro. E Filipe responde à pergunta de Jesus, sendo certo que Jesus já tinha a resposta. Ele sabia o que deveria ser feito. Mas Filipe responde à pergunta de Jesus, dizendo que 200 dinheiros não seriam suficientes para que cada um daquela grande multidão tomasse ou comesse um pouco. Eu tentei fazer uma conversão desses 200 dinheiros. Cada dinheiro equivale a 4 gramas de prata. E se nós convertêssemos para os dias de hoje, não seria um valor muito alto. Mas eu creio que atualizando esses valores na correção monetária de 2000 anos, aí o número seria bem maior. Daria em torno de R$ 1.100 na época. Mas hoje, este valor seria muito maior. E Filipe responde a Jesus: mesmo que nós tivéssemos esse dinheiro, porque isso está intrínseco nessa resposta, isso não seria suficiente. André, outro dos discípulos, irmão de Simão Pedro, que também era discípulo, pescadores, ouvindo aquele diálogo, ele apresenta uma solução. E ele diz: existe aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André apresenta a solução, mas também demonstra no mesmo momento a sua incredulidade. Porque ele diz: tem aqui um homem, um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas ele diz, no verso de número 9, o que é isso para tantos? Se referindo à multidão que vinha ter com eles. Ao mesmo tempo que ele mostra a solução, ele já demonstra a sua incredulidade. Jesus responde a eles: manda sentar os homens. Jesus sabia o que deveria ser feito. Ele pede para que aquela multidão, que diz a palavra do Senhor, que se assentou sobre a relva, uma multidão de quase 5.000 homens, se assentasse. E ali Jesus começa o milagre. Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 5 peixes. Primeiramente ele dá graças. Primeiramente ele agradece. Primeiramente ele demonstra a gratidão por ali
estar a resposta, por ali estar o milagre, por ali está a solução, por ali estar a provisão, por ali estar o suprir. Ele toma aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e diz que ele reparte os 5 pães, os 2 peixinhos aos discípulos, para que os discípulos, da mesma forma, repartissem aqueles 5 pães e os 2 peixinhos à multidão que estava sentada. Os discípulos fazem isso. No verso de número 12, nós lemos que quando todos estavam saciados, veja bem, quando Filipe respondeu para Jesus, ele disse: 200 dinheiros não seriam suficientes, não bastariam para que cada um tomasse ou comesse um pouco. No verso de número 12, está dizendo que quando todos estavam saciados. É diferente você comer um pouco e você estar saciado. Estar saciado é você comer quanto você quiser. É comer até você estar repleto, né? Tem gente que perde a mão, diz que o olho é maior do que a barriga, que passa até do limite, né, Jota? Não, só olhei para você. Mas tem gente que até passa. Eu falei, né, Jota? Ele fez assim, eu não. Né? Mas tem gente que passa do limite. E diz que eles ficaram saciados. Depois de estarem saciados, Jesus disse aos seus discípulos para que recolhessem o que sobrou. E aquilo que sobrou, diz no verso de número 12, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu achei maravilhosa essa parte desse verso. Eu já tinha lido tantas vezes, né? Mas hoje se fala tanto em sustentabilidade, né? Em não se perder as coisas, em reaproveitar. E eu vi que Jesus já começou a sustentabilidade há 2000 anos atrás, né? Ele falou, recolhe o que sobrou, para que nada se perca, não pode perder nada. Né? Ele começou ali a sustentabilidade. Os discípulos recolheram e diz que encheram 12 cestos de pães. 12 cestos. De quantos pães? 5. De 5 pães, eles recolheram o que sobrou. 12 cestos. Olha que tremendo essa passagem. Mas eu quero ainda ler uma segunda passagem com os irmãos. No capítulo 20 de João. Abra agora no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versos também no capítulo 20 do Evangelho de João. João capítulo 20, a partir do verso de número 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Outro texto maravilhoso. Aqui Jesus já havia sido crucificado, já havia sido sepultado, colocado no túmulo. Jesus já havia ressuscitado. E a passagem começa dizendo, obrigado, presbítero, que no primeiro dia da semana, cerradas as portas do lugar onde os discípulos estavam fechadas, porque eles tinham medo dos judeus. Se tinham ajuntado naquele lugar, Jesus chegou. Nós começamos já a ver o poder de Deus. Diz que as portas estavam fechadas e Jesus chegou no meio deles. Já em um corpo não físico, um corpo transformado, como Deus, como Filho de Deus, ele aparece aos discípulos e diz que ele se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus mostra as mãos, mostra o seu lado perfurado, e ao mostrar, e os discípulos verem que era Jesus, diz que eles se alegraram por ver o Mestre, por ver o Senhor. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido colocado no túmulo. Eles viram que ele havia ressuscitado. Eles o amavam. Eles viram que a obra de Deus estava se realizando. Diz que eles se alegraram. Mais uma vez Jesus vira para os discípulos e diz: paz seja convosco. E lhes dá a missão: assim como o meu Pai me enviou, eu também os envio a vós. E tendo dado mais uma vez a missão, para que os discípulos levassem adiante a vontade do Pai, proclamassem Cristo, proclamassem a verdade, proclamassem salvação, diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Recebei o Espírito Santo. Mas existia um dos discípulos que não estava naquele lugar. Nós vemos aqui no verso de número 24 que Tomé, um dos 12, não estava naquele lugar quando Jesus apareceu. Os demais discípulos contaram a Tomé o que haviam visto. Olha,
nós vimos o Senhor. Mas Tomé, e essa é uma passagem bastante conhecida também, Tomé diz: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, se eu não vir ou puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha o que ele diz: de maneira nenhuma o crerei. Jesus dá então a Tomé uma nova chance. 8 dias depois, estavam reunidos os discípulos. Jesus mais uma vez se apresenta, as portas fechadas, da mesma forma. Jesus se apresenta no meio deles. Tomé estava junto. Jesus diz: paz seja convosco. E já olha para o incrédulo e fala: Tomé, põe o teu dedo nas minhas mãos. Põe o teu dedo no meu lado. Chega a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Creia, acredite. Tomé respondeu ao Senhor, reconhecendo que era verdadeiramente o Filho de Deus. Era o Cristo ressuscitado. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Agora ele creu que era Cristo. E o Senhor responde a Tomé: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. 2 passagens maravilhosas o Senhor deixa para as nossas vidas. Eu quero tirar alguns ensinamentos, e se nós fôssemos pegar detalhadamente, verso por verso, para compartilharmos, nós tomaríamos muito tempo. O Senhor colocou essas 2 passagens no meu coração. Eu falei: Senhor, mais uma só já seria muito tempo, pouco tempo para muito o que compartilhar daquilo que Deus fez. Mas o Espírito Santo confirmou que era para que eu lesse essas 2 passagens. E nós vamos compartilhar nesses poucos minutos alguns ensinamentos do Senhor. Primeiro, aonde Jesus está, há paz. 3 vezes. Na primeira vez que ele se apresenta aos discípulos, 2 vezes ele disse: paz seja convosco. Na segunda vez, uma vez ele disse: paz seja convosco. Primeiro ensinamento: aonde Jesus está, há paz. E talvez você já tenha ouvido todos estes ensinamentos que o Senhor tem através dessas 2 passagens para as nossas vidas. Mas a diferença é que Jesus precisa estar junto a nós. Jesus precisa estar junto a nós. Aonde Jesus está, a paz. Segundo ensinamento: aonde Jesus está, existe alegria. Diz que quando Jesus se apresenta a eles e diz: olha as minhas mãos, olha o meu lado, diz que os discípulos se alegraram. Aonde Jesus está, existe alegria. Eu quero que você entenda que este aonde pode ser um local, pode ser uma vida. No local onde Jesus está,
existe alegria. Na vida aonde Jesus está, existe alegria. O terceiro ensinamento: aonde Jesus está, a presença do Espírito Santo está. É real. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. O seu Espírito é santo. Ele é o próprio Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade. Aonde Jesus está, o Espírito Santo está. Eu disse, eu não vou me aprofundar, porque se nós começássemos a falar do que faz, da diferença da vida daquele que tem paz no seu coração e daquele que não tem, a diferença daquele que tem a alegria do Senhor na sua vida e aquele que não tem, a diferença daquele que tem o Espírito Santo na sua vida e aquele que não tem, nós ficaríamos aqui falando por muito tempo. Mas o Senhor quer nos mostrar, nessa manhã, que aonde Jesus está, o Espírito Santo está. Eu quero que você reflita isso. Eu estou enfatizando. A vida do homem e da mulher com Jesus é completamente diferente. Não basta só andar junto. Tomé andava junto, mas em um determinado momento, por não contemplar Jesus Cristo, ele também não estava na presença do Mestre. Por não contemplar Jesus Cristo, ele também não creu. Por não contemplar Jesus Cristo, ele não deixou o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. É diferente. Jesus está, significa atuação, significa mover, significa agir constante, significa eu, você nos deixarmos ser usados, termos práticas, termos atitudes como as de Jesus. É diferente de só andar do lado. Mais um ensinamento. Se Jesus não estiver conosco, se Jesus não estiver em nós, nós começamos a condicionar a nossa fé a fatores físicos, visíveis, naturais. Tomé condicionou a sua fé. Na verdade, se nós lermos em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao 3, aonde a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Na verdade, quando nós lemos essa passagem, nós vemos que ele não tinha fé. Na verdade, ele nem condicionou a fé, ele não tinha fé. Por não ver, ele condicionou. Muitas vezes, nós agimos da mesma forma. Nós dizemos ter Jesus, mas na verdade Jesus não está em nós. Nós dizemos ter fé, mas nós não temos fé, porque a nossa fé
suposta, porque não existe, é condicionada. Se acontecer isso, eu creio. Se eu ver, eu creio. Se, aí sim. Se, não. Isso não é fé. Nós muitas vezes dizemos que é, mas não é. E nós dizemos que temos Jesus, mas não temos. Não precisava. Tomé não precisava ver Jesus. Bastava crer que Jesus havia ressuscitado. Bastava crer, porque ele andava com ele. Ele era o Filho de Deus. Quando nós temos Jesus, nós não precisamos ver para crer. Os milagres de Deus acontecem. Nós hoje pela manhã, desde o momento em que abrimos os olhos, estamos contemplando e vivendo milagres de Deus. Os milagres de Deus acontecem. Quando preparava essa ministração, o Senhor trouxe tantas coisas à minha mente, ao meu coração. Se nós pegássemos lá do início da criação, no Gênesis, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha o que ver, não tinha o que enxergar, não tinha o que contemplar, mais do que nada existia. Tudo foi feito, tudo foi criado, os milagres começaram a acontecer. Em 6 dias, o Senhor criou todas as coisas, e apenas disse: olha, para você, homem, cuida disso, seja Senhor sobre isso. Aqui está, ó, a terra, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, está aqui, milagre, 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 milagre. Nada existia. Ah, não, se eu ver um cachorrinho vermelho passar na minha frente hoje, eu vou entender que o Senhor está agindo ao meu favor. Não precisa acordar e ver um cachorrinho vermelho passando na sua frente para saber que o Senhor está fazendo um milagre na sua vida. Ele está fazendo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. A palavra do Senhor diz que os sinais virão seguindo aqueles que creem no Senhor. O milagre vem, basta crer. O milagre vem seguindo, basta confiar. Tomé não precisava ver o Mestre para crer que ele havia ressuscitado. Mas, mais um ensinamento que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Mesmo na nossa falha, mesmo na nossa incredulidade, porque muitas vezes, a maior parte das vezes, nós somos como Tomé. A maior parte das vezes, nós somos como Tomé. Mas Jesus sempre nos dá uma nova chance. Jesus sempre nos dá uma nova chance. Tomé, você não confia, Tomé, você não crê. Eu vou me apresentar de novo, da mesma forma. As portas vão estar fechadas, não vai ter como entrar. Eu vou aparecer, vou mostrar as minhas mãos, vou mostrar o meu lado, porque você não acredita. Você não acredita. Eu vou ter que fazer isso de novo. Jesus sempre nos dá uma nova chance. O Senhor tem realizado milagres na sua vida.
O Senhor tem realizado milagres na minha vida. Mas nós temos levantado pelas manhãs, ou antes de dormir, talvez durante o dia, e nós temos dito: Senhor, eu não consigo ver o milagre. Em outras palavras, nós dizemos assim: Senhor, eu não creio no que o Senhor está fazendo. Eu não creio no que o Senhor está realizando na minha vida. E o Senhor está dizendo: não seja incrédulo, eu estou realizando. Eu vou te mostrar, eu vou te dar uma nova chance. Mas não precisaria, porque o Senhor está realizando milagres nas nossas vidas. E nós estamos virando a nossa face, o nosso rosto, e dizendo: Senhor, eu não consigo enxergar, o Senhor não está fazendo nada. Tomé diz: se eu não colocar a minha mão, se eu não tocar, de maneira nenhuma eu vou crer. Muitas vezes o Senhor diz para nós: o seu milagre chegou, a sua bênção chegou, a sua vitória chegou, contemple pela fé. Nós dizemos assim para o Senhor: eu não tenho fé. Se eu ver, aí eu vou crer. E o Senhor está dizendo: creia, creia, creia. Milagres acontecem. Você não viu quando o Senhor criou a terra. Você não viu quando o Senhor te formou no ventre da sua mãe. Você não viu quando Ele soprou o fôlego de vida dentro do seu interior. Você não viu quando você estava morrendo, o inimigo estava tirando a sua vida, e o Senhor, com espada desembainhada, espantou, afugentou o inimigo e te conservou em vida. Nós não vimos, mas os milagres acontecem a todo instante. Os milagres acontecem a todo instante. Senhor, faz um milagre. Segura os 5 minutos. Mesmo quando não vemos, os milagres acontecem. E o Senhor continua ensinando aonde Jesus está. Os milagres acontecem. Jesus estava sentado com os discípulos no monte. Só um milagre. Como poderia 5 pães? Na verdade, antes ele nem tinha, André ainda nem tinha falado dos 5 pães. Ele estava ali assentado. Mas não importa, se não houvessem os 5 pães e os 2 peixes, o milagre ia acontecer da mesma forma. Se não houvessem, o milagre ia acontecer. Na verdade, já existia, porque o Senhor tinha feito um milagre. Já existia porque o Senhor tinha iniciado um milagre. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Se Jesus está na sua casa, milagres acontecem. Se Jesus está na sua vida, milagres acontecem. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele perguntou, é verdade, para Filipe: aonde compraremos pão para uma tão grande multidão? Mas a verdade é que ele queria ver aonde estava a fé dos discípulos, porque ele já sabia o que deveria ser feito. Ele tem em suas mãos o controle de tudo. Muitas vezes nós perguntamos ao Senhor: Senhor, mas a situação é essa, a situação é tão difícil. E nós já começamos a colocar dificuldades, nós já começamos a colocar incredulidade, assim como fez André. A situação é tão difícil.
Algumas vezes, até fazemos como André fez. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso. Se eu for por esse caminho, ali tem uma solução. Ah, Senhor, mas, meu Deus, eu pedir perdão para aquela pessoa, eu me humilhar para aquela pessoa, eu conversar com aquela pessoa e me humilhar para ela? Meu Deus, eu sei que dali vai vir vitória, mas eu não vou me humilhar. Eu não vou. Eu não vou. Ó, está difícil demais. Senhor, o milagre não vai acontecer. Não é Deus que falou que o milagre não ia acontecer. Eu falo que o milagre não vai acontecer. Deus está falando, o milagre vai acontecer. Eu viro para Deus e falo, Senhor, olha, se eu bater naquela porta vai resolver meu problema, mas eu não vou não. Não, aquela pessoa é dura demais, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Se eu fizer isso, começa a entrar incredulidade. E eu começo a dizer para Deus, Deus, o milagre não vai acontecer. E o Senhor está dizendo, milagres acontecem. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Não podemos ser incrédulos. Não podemos enxergar o escape de Deus, mas deixar que a nossa incredulidade impeça o milagre do Senhor se realizar nas nossas vidas. Não podemos ser incrédulos. Aonde Jesus está, a gratidão por tudo. Mesmo que aquilo que nós estejamos agradecendo pareça ser insuficiente. Se você tiver 5 pães e 2 peixes, e uma multidão de 5.000 homens para alimentar hoje, diga ao Senhor, Senhor, obrigado, porque aqui está a provisão para estes 5.000 homens. Senhor, obrigado. Talvez alguém olhe para você e diga assim, você está louco? Como que com isso aí, você vai vencer essa situação? Como? Apresente ao Senhor e diga, obrigado, Senhor, aqui está a minha vitória. Aqui está o meu milagre. Aqui está o meu escape. São 5 pães e 2 peixinhos. Mas isto aqui veio do Senhor. Isto aqui foi o Senhor quem deu. E o Senhor vai alimentar esta multidão. Aonde Jesus está, a gratidão. Aonde Jesus está, todas as necessidades são supridas. Eu ia dizer o seguinte, que são as necessidades, não é o supérfluo. Mas quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Deus deu muito além daquilo que eles necessitavam. Ele deu de forma que eles se saciaram. 5.000 homens ficaram saciados. Saciado é não aguentar mais, é estar aqui, ó. E ainda sobraram 12 cestos. Ele deu muito além daquilo que era a necessidade daqueles 5.000 homens. Aonde Jesus está, milagres acontecem. As necessidades são supridas. E o Senhor faz muito além daquilo que nós necessitamos. Aonde Jesus está, nada se perde. Nada é perdido. O Senhor tem propósitos em todas as coisas. Nada é perdido, tudo é proveitoso. Receba
o milagre do Senhor e entenda que tudo aquilo que o Senhor te der é proveitoso nas mãos do Senhor. Não desperdice o milagre. Não faça mau uso do milagre. Não estrague o milagre. Não deixe apodrecer o milagre. Não deixe enferrujar o milagre. Não lance fora o milagre. Não coloque de escanteio o milagre. Não se ensoberbeça sobre o milagre. Não despreze o milagre. Tudo o que Deus dá é proveitoso, nada se perde. E para encerrarmos, aonde Jesus está, quem determina o tamanho do milagre é Ele. Não sou eu, não é você. Quem determina o tamanho do milagre para a sua vida é o Senhor. Aonde Jesus está, quem determina o tamanho do milagre é Ele. Ah, Senhor, mas não precisa de tudo isso não. Não precisa de tudo isso não, Senhor. 5 pães, 2 peixinhos é muito. Manda só 3 pães e 1 peixinho. Quem determina o tamanho do milagre é Ele. Ah, 5 pães e 2 peixinhos é pouco, Senhor. Manda mais. Quem determina o tamanho do milagre é Ele. Eu não preciso ver para crer. 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, vai suprir a minha necessidade e ainda vai sobrar. Aonde Jesus está, quem determina o tamanho do milagre é Ele. Fique em pé em nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, pelos olhos da fé, Senhor, eu contemplo nesta manhã um milagre sendo realizado na vida de cada um dos meus irmãos. Pelos olhos da fé, Pai, eu contemplo o milagre do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, conceda segundo o Teu querer, conceda segundo a Tua vontade. Senhor, eu te clamo, acrescenta fé nos corações daqueles que não creem. Eu te clamo, Senhor, acrescenta fé no coração daqueles que não creem. Dá, Senhor, um coração agradecido, um coração grato. Dá, Senhor, um espírito quebrantado para louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos pelo milagre que o Senhor fez nas nossas vidas hoje. Continue nos dando um dia de paz e uma semana de vitória na Tua presença. Pelos olhos da fé, faça-nos contemplar a cada dia o Teu milagre em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre.